Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Na Bíblia nós temos uma história que ela mostra bastante a respeito do poder e da calmaria de Jesus Cristo. Nessa história nós vemos aqui os discípulos reunidos no barco, indo para algum lugar, e nesse momento há uma grande tempestade, cheio de vento que faz com que o barco balance, e neste momento da história Jesus está presente ali. Eu queria ler essa história com você. Ela se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu não sei quantos aqui tem um animal em casa de estimação, um gato, um cachorro, um papagaio, ou qualquer outra coisa do tipo, ou até mesmo um irmão, né? Porque tá ligado, né? Sabe quando você precisa pedir pra ele ficar quieto? Que você vira pra ele e fala assim: Ei, quieto, fica na sua. Não vem pra cá. O texto ele passa justamente essa sensação. E é até engraçado porque Jesus ele trata o mar e a tempestade e também o vento como se fosse o próprio pet dele. Porque quando você lê o texto, você percebe que há um certo gracejo quando Jesus vira para um certo... Gracejo não, perdão. Quando você lê o texto, você percebe que há uma certa autoridade sobre tudo quando ele pede para que o vento e o mar eles se acalmem. Ele vira para o vento e fala: Acalma-te, emudece. É como se ele estivesse falando: Ei, fica quieto, para, chega. E eu acho interessante porque isso demonstra bastante da calmaria que Jesus estava. Porque naquele momento, se você for parar para pensar, e se colocando no lugar dos discípulos também, você percebia também a tamanha confusão que ali estava por causa do barco que estava balançando, por causa da chuva, por causa do vento, por causa do mar que estava agitado. Enquanto isso, Jesus estava dormindo na polpa com o seu travesseiro. E é engraçado porque os discípulos o acordam falando assim: Senhor, você não se importa que a gente possa vir a perecer? Em outras palavras, você não se importa que a gente possa vir a morrer? E eu tenho quase certeza que naquele momento Jesus ele acorda, olha, vê a chuva, ele fala: meu Deus, peraí. Aí ele começa a coçar os olhos, aí ele levanta e fala assim: ei, chuva, mar, acalma-te, emudece. Isso só mostra que Jesus, quando ele está dentro do barco, por mais que essa frase seja clichê, há calmaria dentro desse barco, porque ele é capaz de fazer tudo aquilo que é necessário para que ali haja uma calmaria. Você percebe que nessa história ela é muito interessante porque Jesus, de uma maneira muito prática, ele olha para aquela situação, ele vira para aqueles discípulos e fala: vocês são tímidos, vocês não têm fé. Porque a fé que eles precisavam ter estava ali dentro do barco e era o próprio Jesus. Nunca esqueça que dentro do barco da sua vida, Jesus está sempre ao seu lado. E por mais que aconteça, do mar estiver agitado, chuvas estiverem acontecendo, o vento estiver balançando o barco, Deus sempre está ali com você. Nunca esqueça disso. E com isso, com essa mensagem, eu falo para você que tamo junto.